ponto importante é quando você aprende a vender, né? Eu sei que você pode até estar se perguntando, Camila, mas eu preciso saber vender, eu não preciso somente saber aplicar de maneira alguma. Eu sei que durante o tempo da faculdade, durante os cursos que você teve, né, a oportunidade que você teve, diante de fazer cursos com ótimos profissionais do mercado, não, a gente não está falando sobre isso nesse momento, mas você não teve a oportunidade de aprender a vender. É como se eu tenho uma caixa de ferramentas, mas se de fato eu não souber usar essas ferramentas adquiridas ao longo de um curso que eu fiz, eu tenho uma caixa e vou colocando. Eu fiz um curso muito bom, coloco uma ferramenta lá. Fiz um outro curso maravilhoso que eu também aproveitei, porque tudo a gente aproveita, vai colocando nessa caixa. Mas se de repente eu não souber utilizar essas ferramentas, por que eu vou ter é, tão bons materiais, né, a serem trabalhados, sendo que eu não sei realmente vender? Então, a gente precisa aprender as técnicas. Existe sim técnicas e estratégias. Então, quando você aprende a vender, você vai saber que fazer aplicação é tão importante tanto quanto a estratégia de comunicação, que é a comunicação de vender aquilo que você sabe fazer com maestria. Camila, você está querendo dizer que eu não preciso saber fazer? Lógico que você precisa saber fazer. É um conjunto de coisas aí que a gente precisa saber que tem uma conexão entre elas. Mas você pode ser muito boa naquilo que você faz, mas se você souber não vender, não vai adiantar. Você pode ter 1000 diplomas pregados na parede, fazer aqueles vídeos, né, aparecendo, porque eu fiz lá em Harvard, eu fiz vários cursos fora do país, mas tá lá com a agenda do seu consultório lotada, borbulhando de pessoas, cobrando super barato, sem qualidade de tempo, sem qualidade de vida, porque você simplesmente não sabe ter uma boa comunicação, não sabe como vender o seu produto, o seu serviço. Faz sentido isso para você? Então, não adianta ter esse 1000 diplomas se você realmente não souber conduzir. Nada vai adiantar. Você precisa saber conduzir como uma especialista. Se você é especialista de fato naquilo que você faz, como não ser uma especialista na condução, para dar o seu melhor, para resolver o problema do seu paciente? Faz sentido? Então, tem uma grande diferença quando eu falo sobre a condução de vendas, quando ser uma especialista, e eu sempre faço essa pergunta assim, ó, qual que é a diferença entre conduzir e passar o preço? Camila, conduzir e passar o preço? Ué, quando eu passo o preço eu não estou conduzindo? Não, é muito diferente. Por exemplo, o paciente chega querendo saber sobre, por exemplo, preenchimento labial. Quanto que custa o preenchimento labial? Ué, Camila, 1.490. Você está passando o preço, você não está conduzindo. Ué, mas a pergunta do paciente não foi o valor, não foi o preço? Foi, mas é que na realidade o seu paciente ele não sabe falar para você de forma clara. É como se ele levantasse a bandeira e falasse para você assim, ó, hey, eu tenho um lábio aqui que eu tô com um problema. Você tem a solução para mim, especialista? Porque eu sei que você é muito boa nisso, mas eu preciso. É o mesmo quando você vai ao cardiologista, por exemplo. Você vai ao cardiologista sabendo exatamente o que você tem que fazer, os remédios que você tem que tomar? Não. Isso é claro que não. Tá muito claro isso para você. Ué, Camila, é claro que não. Se eu estou buscando um especialista, é porque eu quero saber o que o cardiologista quer que eu tome. Exatamente isso. Quando o seu paciente ele te busca, ele não sabe exatamente falar para você de forma muito clara. Hey, fulana, eu quero saber o que você tem para fazer para mim aí. Tem como você falar para mim o que tem que pagar para você resolver, trazer a solução para o meu problema? É exatamente esse ponto. E nós, como especialistas, você, como especialista, deve conduzir o seu paciente para o melhor. 99% dos meus pacientes, quando eles chegam para tratar uma região, eles fazem outras regiões que eles não sabiam que deveriam ser tratadas. Eles não sabiam que aquilo incomodava ele até que eu fale para ele. E é exatamente isso. De repente, um paciente chega lá que ele está com os batimentos estão acelerados e ele acha que ele vai tomar um remédio e vai melhorar aquele sintoma que ele está. Mas, de repente, o cardiologista pede alguns exames para ele e naqueles exames apontam que está tudo normal, mas que possivelmente ele pode ter alguma ansiedade que está ativa ali, né? Que algo está trazendo ansiedade. Então, a gente tem que sempre pensar assim, ó, eu tenho a causa e tenho o problema. O paciente tem um problema, mas eu tenho que ver o que está causando aquele problema. Então, eu vou fazer uma investigação. E exatamente quando eu estou conversando com o paciente, de repente ela tá incomodada com os lábios dela, mas o que de fato está incomodando ela é essa lateral do canto da boca, que está trazendo para ela uma sensação de tristeza, porque o peso do rosto está arrastando para baixo. Então, ela tem uma sensação de ela estar triste, porque está formando aquele tal da marionete.
Mas ela não sabe, para ela isso aqui é o problema. Mas qual que é a causa? Você, como especialista, deve falar. E é isso que é uma condução. Eu não simplesmente posso passar somente o preço para o paciente, eu tenho que conduzir ele para o melhor. Eu, como especialista, tenho que saber o que é melhor para ele. Faz sentido para você? Eu mesmo quando eu busco uma nutricionista, porque de repente eu estou acima do peso, mas a gente sabe que o problema é estar acima do peso, certo? Ah, Camila, porque está comendo, por isso que engorda. Nem sempre. Eu posso estar comendo e engordando, mas tem uma causa por trás disso. Ansiedade, medo, desespero, angústia. Tem várias causas por trás do problema. E é exatamente isso que a gente tem que pensar. E é olhar para o paciente de uma forma genuína. Olhar para ele, poxa, ele está se sentindo triste? Vem cá, vamos conversar. Entende? Então, passar o preço é diferente de você conduzir o paciente. É esclarecer para o paciente aquilo que ele está sentindo de fato. Viu? Vem cá, você conta para mim. É o lábio? Mas vem cá. Tô percebendo que é esse canto da boca que está te incomodando. É esse o processo de condução. Então, o que seria vender com estratégia? É exatamente esse ponto. É você olhar para o paciente como se é um olhar genuíno. Você quer de fato resolver o problema dela. E você sabe que você tem a solução boa tanto quanto para levar para ela aquilo que ela espera. Então, é quando você como especialista, passa pelo processo de espionagem, encantamento do paciente. Traz para ele a comunicação irresistível, uma condução assertiva e conduz ele para o fechamento. Tanto quanto para o fechamento, para você levar o paciente para consulta presencial, ou também utilizar de todas essas estratégias, essas técnicas, para levar o paciente para o fechamento da quantidade de ml indicada para ela para aquele dia. Olha que interessante. Camila, mas eu repito, é isso que eu ensino no meu método Voina-Hoff. É para ensinar para você que existe. Na biblioteca do app Apple Music. Você pode. É para mostrar para você que existe sim uma condução a ser feita. Não é simplesmente atender o paciente de forma aleatória, é claro que não. A gente precisa ver qual que é o diagnóstico. Ah, é o lábio? Tá, mas o que está causando essa sensação de tristeza nela que ela está reclamando que é o canto do lábio? É isso. É você conduzir como uma boa especialista. Quando o paciente chega, ele nem sabe que ele está causando uma imagem de cansaço. Ele não sabe olhar para isso. Eu mesmo que eu tá com algum problema e de repente eu vou no médico procurar uma solução para aquilo, mas aí no final das contas não é exatamente aquilo, é outra coisa que está me trazendo. Então, para tudo existe um processo e ele precisa ser feito, precisa ser conduzido. É isso que o paciente quer. É que você conduza ele como uma boa especialista.